Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham por esse canal de evangelização de diversas cidades, até de diversos países, tem pessoas de outros lugares nos acompanhando também. Quero expressar aqui a minha saudação e dizer-lhes que todos sejam bem-vindos, bem-vindas nesta solenidade da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de entrar um pouco no Evangelho, o Senhor, desde quando estava ouvindo ali a palavra, o Senhor me colocava aquela imagem de uma criança, eu não lembro se 7 ou 8 anos, quando eu estava dando aula de catequese, isso tem muito tempo, tem mais de 20 anos. Uma criança me perguntou: padre, como entender um Deus em três pessoas em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Então, como explicar uma criança o mistério da Trindade Santa, do Pai que cria, do Filho que salva e do Espírito que envia, que ilumina, que nos acompanha? Como explicar a uma criança esse tão grande mistério? Aí na hora me veio a ideia de eu pegar uma vela. Eu tinha uma vela naquele salão, naquele dia. Peguei uma vela e expliquei que para que aquela vela funcionasse, deveria ter uma ação trinitária. Três ações em uma só: cera, luz e pavio. Eu brincava com a criança dizendo assim: a cera é nada mais, nada menos que Deus Criador. Claro que a gente não pode estar minimizando, reduzindo o mistério tão grande a um exemplo desse. Mas a criança queria aprender. E o entendimento para uma criança seria dessa forma. Eu dizia que a cera seria Deus que cria. O pavio, que é a centralidade, é Jesus, e a luz é o Espírito Santo. O amor ali se completa. Imagine numa escuridão, quando falta energia, ao acender a vela, a alegria vem aos nossos corações. A gente começa a enxergar as coisas, ver onde é que está a passagem, ver tudo. Ela ficou tão feliz, e ainda ela fez uma outra pergunta, que criança é curiosa, né? E eu espero que esses exemplos pequenos tenham também, você que está me ouvindo agora, tenha compreendido nesse campo infantil, mas tenha compreendido um pouco como é a ação de três pessoas em um só Deus. E ela me perguntou, disse: padre, e não dizem que o Espírito Santo tem força? Pede o Espírito Santo, o povo reza em língua e faz tudo, e diz que está sentindo a força do Espírito Santo. Que é isso que ninguém vê? Aí eu levei ela para perto da parede. Lá tinha uma tomada. Eu disse: põe o dedo aqui. Ela disse: não, dá choque. Eu disse: como é que você sabe? Como é que você sabe que dá choque? Você não está vendo, mas tem energia aí, tem choque. Tá bom. Então quer dizer que, de verdade, se eu optar por Jesus e me aproximar do Senhor, eu ficarei, ou eu ganharei elétrons de energia, ficarei energizado, ficarei realmente agraciado de tanta alegria que é dado por Deus a cada um de nós. Então, trazendo para essa pequena homilia que eu vou começar agora, aqui só foi um exemplo. Deus estava me colocando no coração justamente por conta da festa da Santíssima Trindade. Pegando esse exemplo e trazendo para a liturgia, que a criança entendeu sobre a vela, que tem a cera, tem o pavio e tem a luz. A luz, ela não funciona sem um pavio. A cera, para o seu derretimento, não vai funcionar sem o calor da chama. Observe que um depende do outro. Eu, quando chamo Jesus, eu não estou somente com Jesus, eu estou com Deus e eu estou com o Espírito Santo. Eu, quando chamo o Espírito Santo, eu não estou somente com o Espírito Santo.
eu estou também com Jesus e estou com Deus. E assim simultaneamente, eles agem na mesma potência, com a mesma essência e na mesma majestade. O poder que tem um, tem o outro. Deus não é maior que Jesus. O Espírito Santo nunca foi maior que Jesus, nem Jesus foi maior que o Espírito Santo. Os três trabalham na mesma sintonia. Um cria, o outro salva, o outro ilumina. Não façamos distinção de pessoas, mas de Deus não. Agem com o mesmo poder. E diante dessa explicação, eu te perguntaria: quem é Deus para nós? Diante disso eu respondo: quem é Deus para nós? A primeira leitura de hoje, a gente vai lá no Antigo Testamento, no livro chamado Êxodo, e vê Moisés como um grande intercessor, achando ele ter crédito com Deus. E ele se põe de joelho, ele se curva diante da majestade de Deus e diz: Senhor, embora sejamos um povo de cabeça dura, eu te peço, caminha conosco, perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas e cuida de nós. Esse é o clamor de um grande profeta, de um grande homem lá no Antigo Testamento, que aos poucos com Deus vem libertando o povo de Israel. E Deus, já dá para perceber no discurso de Moisés na primeira leitura em Êxodo, que Deus é aquele que caminha com o seu povo. Deus é aquele que perdoa o pecado do seu povo. Deus é aquele que em todo e qualquer momento, porque encontramos na primeira leitura justamente isso, a figura de um Deus que se aproxima da humanidade entre as nuvens. E o Moisés, ele ouve Deus falar com ele em favor do povo. Então, celebrar a Trindade Santa é celebrar a festa da comunidade perfeita. Vocês sabem me dizer qual é a comunidade mais perfeita ou mais que perfeita? Que comunidade seria essa? A comunidade da Trindade Santa. Pai que cria, Filho que salvou e o Espírito que nos encaminha e que nos ilumina. Essa é a comunidade perfeita. É a comunidade de Deus, porque Ele nos acompanha, Ele caminha conosco, Ele cura nossas feridas, Ele perdoa as nossas faltas. Paulo, na segunda leitura, ele não é diferente. Ele mostra para nós, naquela pequena comunidade de Coríntios, como deve ser o perfil da comunidade perfeita. Primeiro ele diz: alegrai-vos e trabalhai para o vosso aperfeiçoamento, corajando uns aos outros, perdoando uns aos outros. E ele diz: se fizerdes isso, o Deus de amor e da paz permanecerá, estará convosco. Saudai-vos com o beijo da paz. Paulo faz menção a um rito judaico, um rito litúrgico judaico de sua época de saudação. E beijar o outro, não é? Tem o mesmo sentido de dar boas-vindas. Aqui, meu irmão, você é bem-vindo. Aqui, minha irmã, você é bem-vinda. Como é forte essa saudação ou esse rito litúrgico judaico hoje no meio de nós. Hoje nós não queremos nem aproximação tanta. Parece que a aproximação melhor nossa com o outro é pelos meios virtuais mesmo. Você na tua casa e eu na minha, e assim a gente se beija, a gente dá tchau, a gente conversa. Mas Paulo não. É eu ir até o outro e realizar esse rito judaico de beijar o outro com o beijo da saudação. É dizer: eu tenho
a proximidade com você. Eu quero contigo caminhar. Eu quero também te ajudar nessa dificuldade da vida. Aqui é um rito perfeito de uma comunidade que deve ser exemplo para todos, em especial para nós, né? Porque um rito judaico desse, do beijo, é um rito que com certeza quebra muito tabus. O tabus do egoísmo, da autossuficiência, das concorrências. Aqui, com certeza, Paulo nos convida a voltar para nós mesmos. Porque quem não se conhece, quem não se converteu e nem se abriu à graça de Deus, não é capaz de se aproximar do outro e saudá-lo com o beijo da saudação judaica desse próprio rito. Então é preciso, de verdade, um esforço, e um esforço grandioso da nossa parte. Por último, meus amados irmãos, temos um evangelho perfeito, o evangelho de João capítulo 3. E esse evangelho de hoje que estamos lendo é um recorte de um diálogo. Se vocês forem em suas Bíblias lá em casa, pegar sua Bíblia e olhar o capítulo 3 do evangelho de João, vocês perceberão que o próprio Jesus tem um diálogo de conversão com Nicodemos. O Senhor, ele orienta Nicodemos a nascer de novo. Nicodemos, é preciso, Nicodemos, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para que a gente possa realmente testemunhar o Senhor da verdade. E Nicodemos indaga ao Senhor: mas como eu, sendo velho, nascer de novo? Nicodemos de verdade não entendeu o grande mistério que o Senhor nos deu naquele momento. O evangelho de hoje, como eu tinha acabado de dizer, é um recorte do evangelho, da sequência do diálogo de Nicodemos com Jesus. Por isso que aqui está no evangelho de hoje o maior exemplo de amor de Deus Criador para Deus Salvador, quer dizer, para a humanidade por meio do Deus Salvador. É o Senhor dizendo que Deus amou tanto o mundo que ofereceu com amor o seu único Filho, Jesus Cristo. E de fato foi Jesus quem, por livre e espontânea vontade, por amor e por fidelidade, em cumprimento do projeto do Pai, ele doou por amor a sua vida, esvaziando de si e até da sua última gota de sangue por amor a você. Qual é o valor que você tem? Qual é o valor que você tem? Porque eu diria que o seu valor se chama Jesus. Ai, Padre, mas eu não quero viver mais. Sim, um dia você parte para a glória. Viver é um dom. Enquanto você que tem a vida não quer viver, tantos nos hospitais por aí afora lutam para ter a vida, e muitos não conseguem por conta de uma ineficiência da saúde, por uma ineficiência política, por uma ineficiência também até profissional de alguns médicos ou enfermeiros, né? Desgastados naquele serviço, porque a gente já sabe disso. Muitos já não se acham valorizados no seu profissionalismo e acabam descontando nos pacientes, e assim sucessivamente. Qual é o seu valor diante de tudo isso? O seu valor é o sangue derramado de Deus por você. Deus mesmo ofereceu o seu Filho ao mundo. O Filho de Deus veio ao mundo e também se ofereceu como foi ofertado o desejo do Pai de ofertar o Filho. E Ele entregou de livre e espontânea vontade por você e para você.
tem uma canção, e normalmente a gente canta essa canção, eu não sei se canta ainda, quando alguém está chegando à igreja ou num grupo de jovem. Eu já ouvi cantar também nas escolas. E essa canção, ela não fala tudo, mas fala uma parte desse mistério valoroso que nós temos diante de Deus. Até porque o próprio Deus fala no Evangelho de hoje que Ele mandou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Deus não condena ninguém. Se tem aí fora algum irmão da nossa igreja ou de qualquer igreja dizendo que Deus condena, ele é um falso profeta. Deus não condena. Quem condena sou eu, é você aí. A tua língua também já condenou tantos aí. O teu pensamento, o teu coração. A gente condena uns aos outros. A gente quer ser aqui juiz um dos outros. Deus não. Quem ama é incapaz de condenar. Quem ama é incapaz de condenar. E a canção fala disso. Fala de um valor que eu, que você, que nós temos diante de Deus. E ela diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, meu irmão. Você tem valor, e o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. E o Espírito Santo, que é justamente agora na Trindade Santa, realizar a obra de Deus na minha, na sua e na nossa vida.